Olá pessoas lindas e maravilhosas, pessoas conscientes, sejam todos bem-vindos ao meu canal Despertar da Consciência. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um narcisista muito conhecido na Bíblia chamado Saul, rei Saul. Ele governou durante 40 anos, mas Deus o rejeitou, ele desobedeceu a Deus e Deus colocou Davi no lugar dele, que também ficou por 40 anos no governo como rei. Nós vamos entender hoje o porquê que Saul tem todas as características de um narcisista perverso, maligno. Naquela época, né, gente, não existia psicologia, não existia nada de transtorno de personalidade. Eu fico pensando, às vezes, parece que foi um deles, né, que entrou para a psicologia e deu esse termo para justificar por que eles são assim. É um transtorno, gente, um transtorno de personalidade, tadinhos. Naquela época não era nada de transtorno nenhum, era pessoa mau caráter, assassinos, perversos, malignos, invejosos, todas essas coisas que nós já sabemos. Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre um pouquinho desses dois reis e o que faz um ser do jeito que é e o outro ser segundo um homem, segundo o coração de Deus. E aí você veja aí com quem você se identifica, com Saul ou com Davi. Se você se identificar com Saul, busque logo a Jesus, busque a Deus, arrependa-se dos seus pecados, se entregue a Deus, aceite Jesus em sua vida como seu Senhor e Salvador. E você poderá ter a oportunidade de ser resgatado pelo sangue e o nome de Jesus, que veio com esse propósito para desfazer as obras do diabo, como eu sempre digo aqui nos vídeos. Vem comigo que hoje a gente vai falar sobre isso. Samuel era o profeta naquela época. E o povo começou a pedir para ele: queremos um rei, queremos um rei. Então Samuel orou a Deus e Deus disse: antes deles rejeitarem a você, eles rejeitaram ao meu governo, a mim. Mas então eles querem um rei? Então dê a eles um rei. E Deus escolheu o rei Saul, um homem bonito, de boa aparência. Só que o que aconteceu? Saul desobedeceu a Deus. Deus ordenou que ele fosse e matasse todo aquele povo, incluindo os animais. E ele fez o que ele achou que devia fazer. Ele achou que era melhor salvar alguns animais, salvar um rei, e ele fez o que ele quis. Então Deus falou com o profeta Samuel e disse que ali ele não ficaria mais, que ele desobedeceu a Deus. Então Deus o rejeitou e ele não seria mais rei, ele perdeu o governo dele de rei. E aí então ele disse a Samuel: e você vai na casa de Jessé, e lá ele tem filhos, e você vai saber, eu vou te dizer quem é o filho que eu escolho para ser agora o novo rei. Então Samuel foi à casa de Jessé e começou a ver os filhos. Trouxe os filhos, todos os filhos fortes, né, preparados e tudo. E Samuel olhava e dizia: não, não é esse. Quem mais? Não é esse. Quem mais? Não é esse, não é esse. Você não tem mais filhos? Aí Jessé disse: tenho um que está lá no pasto. Ele é um pastor de ovelhas, está lá trabalhando. Então eu não vou sair daqui, Samuel disse, enquanto eu não ver esse seu filho. Quando chegou Davi, ali ele já sabia, Deus já confirmou que era ele o escolhido. Os irmãos ficaram com raiva, porque desprezavam ele, porque dizem que é porque ele tinha cabelos vermelhos, e ele era o caçula, né? E ungiu então a ele com óleo, e ele recebeu do Espírito Santo de Deus. Davi, ele era um pastor de ovelhas, ele era músico, ele tocava harpa. E ele tocava, o prazer dele era adorar a Deus, era agradar a Deus. Davi era pequeno, ninguém dava nada por ele. Parecia ser um homem fraco, mas não, ele cuidava das ovelhas com todo carinho, amor, sabedoria, paciência, tudo isso que é preciso para um pastor de ovelha. Não é um cargo fácil, não, parece, né? E ele defendia com unhas e garras quando veio um leão e um urso para tentar atacar as ovelhas do pai dele. Ele matou os dois animais.
Ele usava as pedras, né? Como foi que ele fez com Golias. Ele se ofereceu a lutar contra Golias, a vencer Golias, ninguém acreditava. E o povo começou cada vez mais a admirá-lo e a ver que ele realmente era um escolhido de Deus, que ele tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. E isso começou a trazer um sentimento de inveja a Saul. Saul então disse que daria a filha dele, Mical, em casamento a Davi, mas que ele teria que ir e matar 100 filisteus, pois ele foi e trouxe 200, ele exigiu 100, ele trouxe 200 filisteus, e aí então ele pôde se casar com Mical. Todos ali amavam a Davi por tudo que ele tinha feito, por tudo que ele lutou e conquistou, um homem de fé, um homem cheio de bênçãos de Deus, um homem que gostava das pessoas, que cuidava das pessoas. E na palavra de Deus diz aqui, quando tudo isso aconteceu, Samuel foi lá, em 1 Samuel 13, 14, diz assim: Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Foi desobediente a Deus. Colocou, aí já a primeira característica ali do narcisista. Ele achou que ele tinha que fazer aquilo que era o correto, e ele, sabendo que Deus ordenou a fazer algo diferente, ele passou por cima do que Deus disse e fez o que ele achou que era melhor. E depois, quando Samuel veio a falar com ele, ele ainda se justificou, querendo dizer que ele fez o certo. Ele não se arrependeu, ele não se humilhou diante de Deus e pediu perdão pelo que ele fez, pela desobediência dele. Não, ele ainda tentou justificar, querendo dizer que ele fez o certo e pronto. Ele via que todos amavam a Davi, via que a filha dele amava a Davi e começou a sentir mais e mais raiva, inveja dele. O Espírito de Deus já não estava mais em Saul. Seu filho Jonatas era amigo de Davi, eles se davam super bem, todos gostavam de Davi. Saul, mesmo Davi nunca tendo feito nada, porque quem errou foi ele, quem trocou o lugar dele e colocou Davi foi Deus, e ele odiava a quem? A Davi. O mais fraco perante os olhos dele, né? Porque com Deus ele não tinha como guerrear. Então ele vai e ataca o mais fraco, onde, né, ele queria que podia vencer, mas ele tinha medo de Davi, porque ele sabia que Davi era protegido por Deus. Quando Samuel entrou lá para ver os irmãos, né, para ver os filhos de Jessé, interessante, olha como Deus é. Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura? Porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência. Não olha para a aparência da pessoa, né, para a altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé e Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samã, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Davi era um homem de fé, um homem, como eu disse aqui antes, o prazer dele, o propósito dele era agradar a Deus. Mas veja só,
Deus colocou Saul como rei, escolheu ele a pedido do povo, porque o povo queria ser governado por um rei, rejeitaram o governo de Deus. Antes era Deus que governava diretamente falando ali com eles. Pediram um rei, queriam que tivesse alguém como os outros tinham, colocasse ordem nas guerras e tudo mais, não confiaram no governo de Deus. E até hoje é assim, né, gente? Sofremos aqui com os governos. Por que vocês acham que o governo é falho, que existe tanta corrupção? Nada é por acaso para Deus. Para a gente ver que somente o governo dele é perfeito e funciona, mas o povo escolheu o governo de um humano como eles, que são falhos. E aí acabam arcando com as consequências, até os dias atuais. Mas isso vai acabar em breve, Jesus está voltando e aí tudo será perfeito do jeito que ele sempre planejou para todos nós. Saul então foi um pedido do povo, mas Davi foi um escolhido de Deus. Ambos governaram por 40 anos, ambos foram ungidos por Samuel, mas na personalidade eram totalmente o oposto um do outro. Davi, ele não foi um homem perfeito, ninguém é perfeito, somente Jesus que passou aqui na terra foi perfeito e não cometeu nenhum pecado. Ele pecou e muitas vezes, mas todas as vezes que ele pecava, ele se arrependia, ele tinha temor a Deus e ele pedia a misericórdia de Deus, ele sabia, ele confessava o pecado dele, ele não fazia como Saul, tentando justificar e mostrando que ele tinha feito aquilo porque era o melhor, que era para agradar a Deus, tentando se enganar e enganar o próprio Criador, desobedecendo a Deus e fazendo o que ele pensava que era melhor, e se perdeu no caminho. E no fim, ele acaba tirando a própria vida, ele comete suicídio. Já Davi honrava sempre o seu rei, sempre respeitando as pessoas, era um rei que cuidava do seu povo. Saul, por medo, ameaça que ele sentia quando as pessoas tratavam bem a Davi, pelo ódio que ele queria matar, e tentou matar Davi várias vezes, e Davi podia ter matado ele, mas ele disse: eu não vou fazer contigo o que você tenta fazer comigo, eu não vou te matar. E ele matou 85 dos sacerdotes por se sentir ameaçado por Davi, porque trataram bem e hospedaram a Davi. Quão ele só pensava nele, no orgulho dele, no egoísmo dele, no poder dele, subiu a cabeça. Enquanto no começo ele estava seguindo a Deus e era um homem de Deus, tinha do Espírito Santo de Deus sobre ele, mas com o tempo ele foi vindo a soberba e deixando de lado Deus, e cresceu, né, o poder ali na mente dele, e aí ele achou que ele podia fazer o que ele quisesse por ser o rei. Tudo e todos estão sob o controle de Deus, e é sempre a vontade dele que prevalece. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e os bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Lá chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. O que o Senhor me disse esta noite? Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Alameque, e os amalequitas os destruí totalmente.
Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Disse-lhe Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque tenho o povo e dei ouvidos à sua voz. Virando-se Samuel para ir, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Muitos dizem na palavra que Deus se arrepende. Não, Deus não se arrepende. É uma tradução que, na verdade, no hebraico, significa algo... Porque Deus não é homem para se arrepender, parece que está contradizendo, né? Mas não. O sentido de se arrepender, no sentido de que Deus deu a ele do seu espírito, creu nele, deu essa posição a ele e ele não cumpriu aquilo. Ele não obedeceu a Deus, como que entristeceu o coração de Deus. Mas Deus não se arrepende de nada, ele já sabe de todas as coisas. Outra coisa também que falam também muito, que eu também fui atrás buscar, porque é interessante, a palavra de Deus, se você não for a fundo e não buscar de verdade a verdade, orar e pedir Espírito Santo para te guiar e te mostrar a verdade, você acaba se confundindo. E diz ali que Deus enviou, da parte de Deus, demônios, né? Um demônio que tomou conta de Saul. Na verdade não é que Deus ele está no controle de tudo. Ele que manda até nos demônios. Ele que manda em tudo. Mas não existe demônio da parte de Deus. O que acontece é que quando a gente entristece o coração de Deus no ponto de desobedecer assim a Ele, Ele foi buscar consultoria com feitiçaria, falar com mortos. Deus simplesmente se retirou, o Espírito de Deus saiu de Saul. E aí Deus permite. Quando você está fora da luz de Deus, sem o Espírito de Deus, o inimigo toma conta. E Deus permite, porque Ele não quis obedecer. É como que as pessoas que fazem isso com Deus, elas perdem a proteção de Deus, até que elas se arrependam verdadeiramente, peçam perdão, e Deus tenha misericórdia daquela pessoa. Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus fiel e justo. Saul foi um homem que buscou a própria glória, valorizou mais a coroa de rei do que a própria fé, desobedecendo a Deus. E que lindo Davi amava o povo, amava o próximo. Davi, como eu já disse, mesmo com todos os pecados, ele se arrependia, por isso ele agradava ao coração de Deus. Quando ele lembrou que era o neto de Saul, ele mandou chamá-lo, que é uma história muito linda também, muito forte. Ele foi chamado, Davi mandou chamá-lo, e ele estava com medo, ele pensou: nossa, o que ele vai fazer comigo, o rei, né? Então, quando ele chegou lá diante do rei, Davi, ele foi, né, se arrastando, e aí Davi disse para ele: não temas, que ele chegou perto dele e ele ficou assim com medo, e a cuidadora dele ao lado. Dali então, Davi honrou a vida de Mefibosete e disse a ele: tudo que te foi tirado, que é de teu direito, você terá de volta, será tudo restituído, todas as terras, toda a sua herança por direito. E disse: a partir de hoje viverás aqui comigo e sentarás junto a mim à minha mesa. E ele chorando, emocionado, sentindo aquele amor e dizendo: por que me tratas assim? Eu não sou digno, eu não mereço. Ele disse: sim, tu mereces, tu és digno, sim. Tão linda essa parte. Eu vi o filme. Em 2 Samuel 4,4 fala: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando chegaram as notícias de morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. E em 2 Samuel 9,7 diz assim:
Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. E o fim de Saul foi não aceitar que ele foi substituído, que ele perdeu o cargo de poder de rei. Ele se sentiu humilhado e ele se revoltou contra Davi, tentou tirar a vida de Davi, mas não conseguiu, porque quem cuida de Davi, quem sempre cuidou de Davi, foi o Deus Pai Todo-Poderoso. E Davi, diferente de Saul, morreu em paz. Em 1 Crônicas 29, de 26 a 27, diz assim: Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebrom, 7, em Jerusalém, 33. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, que na época chamava de vidente, mas era o profeta, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com o que se passou no seu reinado e a respeito do seu poder e todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e com todos os reinos daquelas terras. Até hoje ele é lembrado. E aí você se identifica com quem? Eu espero que com Davi. Quando você erra, você tenta justificar e continua errando, achando que você está certo ou certa, ou você se arrepende, pede perdão e pede a misericórdia de Deus e tem temor a Ele e pede para Ele te ajudar, aumentando a sua fé e te guiar aos caminhos do Senhor, aos caminhos retos que agrada. Você quer agradar o coração de Deus, ou você está mais preocupado ou preocupada em agradar a sua própria vontade? Você está mais focado nas coisas espirituais ou nas coisas terrenas? Você está mais focado nas coisas materiais? Ou na sua fé? Ou em Deus, na obediência a Deus? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, exatamente por isso. Pela personalidade e o caráter dele, e por todo arrependimento, Deus sempre teve misericórdia dele. E eu deixo aqui essa palavra para vocês, espero ter trazido algo de bom, de mais conhecimento da palavra, coisas que eu tenho aprendido também. É só um pouquinho, porque são tantas coisas, mas interessante, né? Como dois reis, os dois ali ungidos pelo mesmo profeta, tendo o mesmo cargo, mas com caráter, personalidades totalmente diferentes, distintas. E veja só o que aconteceu com a vida de um e com a vida do outro. Que todos nós possamos sempre nos arrepender dos nossos pecados, trazendo a consciência, nos permitindo, pedindo a ajuda de Deus, pedindo a misericórdia de Deus, tendo temor a Deus e cada vez mais obedientes a Ele. Esse é o segredo. Jesus veio para nos salvar, para todo aquele que crer e confessar que Ele é Senhor e Salvador. Então esse será limpo, purificado. E aí Deus não olha mais a gente como um pecador, e sim como um filho de Deus, lavado pelo sangue de Jesus. Um beijo a todos no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!